Bom, pessoal do Me Salva, quarta questão do simulado de matemática. Essa e a primeira são provavelmente as mais difíceis, então. Questão de trigonometria, ele nos dá o valor de seno de alfa, nos diz que alfa pertence ao quarto quadrante, quer saber o valor daquela expressão. Então, aquela expressão envolve um cosseno de alfa sobre 2 e a tangente de 2 alfa, certo? Vamos resolver, então, isso aí. Primeira coisa é fazer uma análise rapidinha aqui, ó. Olha só, a gente sabe que o nosso ângulo alfa, né, ele tá no quarto quadrante, né? Se ele tá no quarto quadrante, então o nosso seno é negativo e o nosso cosseno é positivo, certo? Beleza, mas agora, o que acontece com o alfa sobre 2? Vamos pensar o seguinte, ó, o meu alfa, ele tá entre 270 graus e 360 graus, certo? Então, o meu alfa sobre 2 tem que estar variando entre 180 graus e 135 graus. Ou seja, o alfa sobre 2 ele pertence ao segundo quadrante. E lá no segundo quadrante, o que acontece? O seno é positivo e o cosseno é negativo, certo? Beleza, isso aqui vai ser bem importante, ó. Essa informação aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem lá na nossa expressão, ó, olha ali, cosseno de alfa sobre 2. Então tá aqui, ó, ele é negativo, tá? Beleza, primeira coisa que a gente tem que ver é isso. Agora vamos resolver ela efetivamente. Primeira coisa que tu vai fazer é calcular o cosseno do alfa, tá? Não do alfa sobre 2, do alfa. Como? Aqui, relaçãozinha básica da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Isolando meu cosseno, eu fico com 1 menos o seno ao quadrado, a raiz disso. Agora, positivo ou negativo? Lembra da análise que a gente acabou de fazer, né? O alfa, o cosseno é positivo, então isso aqui é mais, certo? Beleza. 1 menos o seno, então, vamos calcular, isso aí vai dar raiz de 1, menos o seno, a gente viu lá, no enunciado ali, ó, menos 4/5. Então, o seno ao quadrado é igual a 16 sobre 25. E aí tu faz essa conta, 1 menos 16 sobre 25, isso aqui é 25 sobre 25 menos 16, 9 sobre 25 vai dar 3/5. Esse aqui é o valor do cosseno de alfa. Tá, beleza, mas para que eu preciso do cosseno de alfa se o que eu realmente quero é o... Enfim, o cosseno de alfa sobre 2, a tangente de 2 alfa. Vamos ver, olha só. O que eu vou fazer agora vai ser o cálculo, então, da tangente de 2 alfa. Como é que eu vou fazer isso? Para isso tu vai ter que lembrar de duas formulazinhas ali e é meio que tu não tem muita escapatória a não ser lembrar delas, tá? Então olha só, primeiro essa aqui, ó, soma de arcos com cosseno. Então o cosseno de A mais B, tu multiplica os cossenos e diminui da multiplicação dos senos. Se o A é igual ao B, ou seja, se é o cosseno de 2A, então tu tem o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado, certo? Beleza. Agora, para os senos, tu tem aqui, ó, a soma A mais B, tu tem um seno vezes um cosseno mais o seno vezes o cosseno do outro ângulo. Só que se A é igual a B, então tu tem o seno de 2A, vai ser 2 seno A cosseno A, certo? E agora, como é que eu vou fazer então para calcular a tangente de 2 alfa? É barbada, porque a tangente ela é sempre dada na divisão do seno pelo cosseno. Então é o seno de 2 alfa sobre o cosseno de 2 alfa. E agora que a gente tem essas fórmulas aqui, então olha só, o seno é 2 seno alfa cosseno alfa e o cosseno é, então a nossa outra fórmula aqui, ó, cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. E nota que o valor de seno e cosseno a gente já sabe, né? O seno veio do enunciado e é igual a menos 4/5, e o cosseno a gente calculou no passo anterior e era 3/5. Então, se tu fizer essas contas aí, tu vai chegar então finalmente que a minha tangente é positiva ou negativa. Ela vai ser positiva e ela vai ser igual a 24/7. É só tu substituir esses valores aqui nessa expressão. Bom, calculada a tangente de 2 alfa, tá resolvido o problema? Não tá exatamente resolvido, mas dá para tu resolver só com essa informação. Como? Vamos dar uma analisada ali, ó, então, ó. Eu queria calcular o y, que é igual a raiz de 5
cosseno de alfa sobre 2 menos 7 tangente de 2α. Vamos substituir aquela tangente de 2α que eu encontrei, tu vai ficar com y igual a raiz de 5 cosseno de alfa sobre 2. Então, a tangente era 24 sétimos, tu multiplica por 7, vai dar menos 24 aqui então, certo? Beleza. Agora, olha só o seguinte. Lembra lá, né, que o cosseno, ele varia de menos 1 até 1, certo? Então, essa parte da expressão aqui varia de menos raiz de 5 até mais raiz de 5, beleza? Tá. Agora vamos supor nos dois extremos aqui, então, o meu y, ele vai variar entre menos raiz de 5 menos 24 e mais raiz de 5 menos 24. Agora, quanto é que vale raiz de 5? Vale uns 2 e pouco, né? Bota um 2,2. Então, o meu y, ele varia de... Se tu botar menos raiz de 5, vai dar menos 26,2. E se tu botar mais raiz de 5, vai dar menos 21,8. Agora, tu olha as alternativas ali, ó. Bom, de cara só pode ser a B ou a C, né? Porque são as únicas duas negativas que tem ali. Agora, é menos 24 ou menos 26? Bom, pensa no seguinte, o meu cosseno do alfa sobre 2 lá, com certeza ele é diferente de zero. Porque se ele fosse igual a zero, então o seno de alfa sobre 2 teria que ser igual a menos 1 ou mais 1. Então, tu saberia, então o seno do alfa teria que ser algum múltiplo do 45 lá, e o seno teria que ser então raiz de 2 sobre 2, ou menos isso. Então, o que acontece? Se o cosseno não é zero, então essa expressão aqui não é igual a menos 24. Então, se ela não é igual a menos 24, tu elimina a alternativa B e tu sabe que a correta é a letra C. Tá? Maravilha, mas bom, se eu não tive essa capacidade e quero calcular, vamos lá então, dá para calcular também, né? Olha só, vamos calcular o cosseno de alfa sobre 2 para substituir na expressão. Essa aqui é uma fórmula que tu pode usar, tá? Só que daí tu vai ter que ter ela decorada. O que acontece? O cosseno de um certo ângulo alfa ao quadrado pode ser escrito como 1 meio mais o cosseno de 2α sobre 2. Então, como a gente quer calcular o cosseno de alfa sobre 2, então eu divido por 2 aqui, divido por 2, vai cortar, né? E daí eu vou ficar então que o cosseno de alfa sobre 2 é igual a raiz de 1 meio mais o cosseno de alfa sobre 2. Isso é positivo ou é negativo? Bom, lembra daquela análise que a gente fez lá no início, né? Se o alfa sobre 2 está no segundo quadrante, então o cosseno é negativo. Beleza. E daí tu vai fazer essas contas. Tu vai chegar então que o cosseno é igual a menos 2 sobre raiz de 5. E se tu substituir na expressão do y lá, olha ali, era raiz de 5 vezes o cosseno de alfa sobre 2, então o y vai ser raiz de 5, cosseno de alfa sobre 2 menos 24, substitui o cosseno aqui por menos 2 sobre raiz de 5, vai cortar aqui, né, e vai ficar então menos 24 menos 2, menos 26. E aí tá resolvido o problema. Certo? Mas agora, eu não lembro dessa fórmula aqui, eu nunca vi falar nessa fórmula, como é que eu vou fazer? Tem outro jeito também, vamos lá. Esse aqui é o jeito mais complicado, tá? Então, olha só. Primeira coisa, lembra da soma lá dos senos, né? Beleza. Em vez de eu ter aqui, ó, de eu ter 2A aqui, eu posso botar aqui como sendo A, e aqui A sobre 2, e aqui A sobre 2, a mesma coisa, né? Tá. Beleza, então o que eu fiz aqui, ó, foi isolar o... Opa, não é na do seno, é na do cosseno. Aqui, ó, a mesma coisa na do cosseno. A sobre 2, A sobre 2. Isolei o seno de A sobre 2. Ali, ó. Tá aqui, tá isolado. Beleza. Daí, o valor do cosseno eu já conhecia. Então, substituo aqui o valor do cosseno, 3/5. Beleza, agora eu sei o seno de alfa sobre 2. Agora sim, vamos nessa aqui, ó, que é a soma dos senos, e vou substituir esse seno de alfa sobre 2 aqui, ó. Olha só. Botar esta expressão aqui, ó. Tá? Daí o que vai acontecer? Eu vou ficar com isso aqui, ó.
Beleza. Daí o que eu vou fazer? Vou elevar os dois lados dessa expressão ao quadrado para assumir essa raiz. Daí eu vou ficar com isso aqui, ó, uma expressão com um cosseno na quarta. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma substituição. Eu vou dizer que eu tenho um certo x lá, que é o cosseno ao quadrado de alfa sobre 2. Substituindo aqui, eu vou chegar numa equação de segundo grau, 25x ao quadrado menos 15x menos 4. Vou aplicar a fórmula de Bhaskara e chegar em dois valores de x, x1 e x2. Bom, só que lembra que o x é o cosseno ao quadrado. Se o cosseno está ao quadrado, então é impossível que o x seja negativo. Então, esse resultado aqui não vai valer. Então, o x, ou seja, o cosseno ao quadrado, tem que ser igual a 4/5, certo? Beleza? Então, se o cosseno ao quadrado é igual a 4/5, eu vou tirar a raiz disso aí, né? Positiva ou negativa? Negativa, né? Porque eu já vi que o cosseno no segundo quadrante é negativo. Portanto, tu tira essa raiz, tu vai ficar com menos 2 sobre raiz de 5. E aí, fechou o exercício de novo. A gente chega então que o meu y lá é igual a menos 26, certo? Questãozinha bem dificilzinha aí, principalmente porque tu ia ter que decorar essas duas fórmulas aqui para conseguir resolver, certo? Então era isso, espero que tenham acertado aí, se não, espero que tenha esclarecido as dúvidas. Um abraço e até as próximas!